pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui para mais uma série de devocional criativo do projeto Mente Bíblica. Nós vamos falar a respeito da série Arte Criativa de Deus. Se você olhar para todos os lados da construção de Deus, daquilo que Deus fez, você vai perceber que todas as coisas que Ele fez à nossa volta falam sobre Ele, têm a ver com Ele, ensinam sobre Ele também. E nós vamos ver então 4 aspectos da criação do Senhor, 4 olhares que nós vamos ter sobre a criação do Senhor, sobre as coisas que Deus coloca à nossa volta, que estão referidas na Bíblia, que servem também como se Ele tivesse feito um grande scrapbooking ou um grande Bible Journey, no mundo, para que a gente pudesse ser presenteado com beleza, com criatividade, com inspiração, assim como são os nossos devocionais criativos. E eu te convido então a participar. Se você ainda não tem o material desse devocional, desses 4 dias, é gratuito, enquanto tivermos aqui na semana do devocional criativo. Você consegue adquirir o material lá nos grupos do WhatsApp ou do Telegram, que tem o link aí na descrição do vídeo. Então você pode ir lá, acessar, solicitar, e você vai receber esse material em PDF. Você imprime do tamanho e quantas vezes você quiser. O material é seu, é ilimitado e por tempo indeterminado. Então você pode utilizar. E a grande novidade aí do material de PDF do projeto Mente Bíblica, dessa série, é que você tem lá os botões, no PDF. Você clica e você vai para um link que te direciona direto para mais informações sobre o assunto que a gente está estudando, curiosidades, vídeos, coisas que vão alimentar ainda mais esse seu momento, inspirar ainda mais esse seu momento de devocional criativo. Ou também tem lá o botão para você ouvir uma música, colocar uma música de fundo que tem a ver aí com o seu devocional criativo, para você ouvir, para você ver a letra, conseguir visualizar a letra também. E a gente está aqui hoje com a minha filha. Desculpa a voz, a tosse, mas nós estamos alérgicas aí por causa do tempo, mas nem isso vai impedir a gente de conversar com Deus. Então essa mãozinha aqui que vocês estão vendo é da minha filha. Pode falar, filha, aí. Oi. É a da minha filha Alice. Pode dar boa noite, filha. Fala. Boa noite. Da minha filha Alice, ela e o meu filho, adoram fazer aí devocional criativo, gostam muito. E esse devocional está extremamente didático. Então você pode fazer aí com a sua criança também, com as crianças que estiverem à sua volta. Pode usar no departamento infantil. Está chegando o período de escola bíblica de férias? Que tal fazer aí uma oficina de Bible Journey, de devocional criativo com as crianças da sua escola bíblica de férias, Pode usar o material também, tá bom? Então vamos lá. Você pega lá a folhinha em PDF, eu já trago aqui recortado para adiantar no vídeo. E aí você vai perceber que tem aqui, 2 tamanhos. Deixa eu botar a menina aqui para você visualizar os tamanhos, Pode segurar, filha. Esse aqui vai ser o da minha filha. Se você imprimir 2 folhas, 2 devocionais numa folha só, ele vai sair desse tamanho aqui, tá certo? Desse tamanho assim, que também tá bom para fazer o devocional. Se você imprimir uma folha inteira, como tá o material lá, ele vai sair desse tamanho. Então tá aqui a proporção, olha a diferença, tá bom? Então você vai lá e imprime do jeito que você quiser. Eu imprimi dos 2, ela vai fazer na Bíblia dela e no material de devocional, no livro de devocional. Pode mostrar, filha, seu livro devocional. Então ela vai fazer no livro devocional dela aqui, Já tem as devocionaizinhas dela. E ela vai fazer no devocional dela também, então, o nosso devocional criativo. E a Bíblia dela, porque ela só tem essa Bíblia aqui que ela leva para a igreja. Então, como nós vamos fazer 4 devocionais direto,
ela não vai fazer direto na Bíblia os devocionais, mas ela vai fazer algumas marcações aqui na Bíblia dela. Muito bem, tá aí o devocional. Na Bíblia dela aqui, que não tem espaço, ok? A minha Bíblia também, pode abrir já e abrindo aí na sua página. A minha Bíblia também não tem espaço, a não ser os espaços naturais aqui em volta do texto, tá ok? Mas eu vou fazer direto na minha Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia A Mensagem. A da minha filha é a Bíblia Nova Linguagem, Nova Tradução Almeida, da Linguagem. Nova Revista. Almeida, Nova Revista, NAA, né? E a minha é a Bíblia A Mensagem. Nós vamos ler o texto então. Para você que está fazendo pela primeira vez o material de devocional criativo, quando você pegar a sua folhinha lá, primeiro você separa todas as figurinhas, né? Todas as imagens que estão lá. Depois você recorta aí pertinho, uma por uma, tá? Não tente recortar a folha inteira, destacar já certinho assim, porque você pode danificar seu material na hora do recorte. Então, solta primeiro todas as imagens e depois recorta aí. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal que ensina a recortar, que fala da importância de você respirar enquanto corta, para se acalmar e manter a tesoura parada. É o desenho que vai fazer os movimentos enquanto corta, tá ok? Deixa eu pegar até a tesoura aqui. Você pega a tesoura, né? Pega a tesoura e o desenho vai fazendo o movimento e a tesoura fica parada, tá ok? Então, para você recortar, a tesoura só recorta, não desenha, né? Então, a gente tem que fazer. O mais importante é que o devocional criativo, apesar de ter artes, não é uma arte, e sim é um jeito de falar com Deus. Muito bem, né? Não é uma arte, não é um trabalho de desenho artístico, não é um trabalho artístico. Então, mesmo que você não consiga imprimir as folhinhas agora, faça o seu devocional criativo, faça o seu devocional com Deus, né? E vai desenhando, riscando, pintando. E depois, quando você tiver a possibilidade de ter folhas, você vai fazendo aí com as folhas, tá ok? O nosso devocional de hoje tem esse tema aqui, que é enxertia. Eu não sei se você conhece enxertia, pode pôr aqui do ladinho, isso. Não sei se você conhece enxertia, mas enxertia é uma técnica de plantio aonde pega uma planta mais antiga, saudável, com muitos nutrientes, mas já no tempo assim de produção, que já produziu muitas frutas e já produziu muito, né? Já teve muita copa, muitas frutas. E aí pega uma planta, uma muda de uma planta nova e coloca nela e associa nela, né? Junta nela. E aí faz aquele elo no caule dela com o caule da planta mais forte. E aí dali ela vai trazer todos os nutrientes, ela vai firmar e ela vai crescer. O benefício disso é que ela vai dar frutos mais rápido, num tempo menor, né? A pessoa vai ter a possibilidade de colher os frutos de de árvores frutíferas, por exemplo, que durariam 50, 60 anos para ter. Ela vai ter um tempo menor de dar o primeiro fruto e vai ser saudável, vai estar todos os nutrientes. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse processo de criação das plantas, olhando para as plantas. Visitei a casa de uma amiga que é colecionadora de árvores frutíferas e ela ensinou muito a respeito sobre enxertia. E aí foi quando eu me interessei pelo assunto e fui estudar e percebi o quanto esse processo de enxertia é um dom de Deus, né? Esse processo de cuidar de planta é um dom de Deus e o quanto Deus tem a nos ensinar através do cuidado com a planta. Adão e Eva foram colocados num jardim, cuidando de plantas, né? Essa era a função deles, era cuidar de tudo ali no jardim, inclusive das plantas. E com certeza, cuidando das plantas, eles aprenderam muitas coisas a respeito de Deus. E nós vamos também, então, cuidar aqui do assunto das plantas, para que a gente aprenda muitas coisas a respeito de Deus também. Nós vamos ler o texto
O texto bíblico, ele vem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Calma aí, deixa eu achar qual é. Ó, o texto bíblico, na verdade, esse devocional tem 3 textos bíblicos, tá? Tem 3 textos bíblicos. Você pode escolher em qual dos 3 você vai usar o seu devocional criativo aí, fazer o seu devocional criativo. Nós vamos fazer em Isaías, capítulo 28, verso de 23 ao 29. E nós vamos ler então esse texto e depois nós vamos conversar sobre ele, marcando. Então, ó, você vai precisar do material devocional. Você pode usar cola ou dupla face. Eu prefiro a dupla face, tá? Porque não suja, né, nossa Bíblia. Vai precisar de tesoura, vai precisar de canetinha. A gente vai usar aqui canetinha também, tá? Aquela canetinha comum. Vou até tirar aqui, ó, canetinha comum, tá? Eu vou fazer, a minha já estava marcada aqui de azul, mas eu vou fazer com verde. Você vai fazer que cor, filha? Lilás. Vai fazer lilás, eu vou fazer com verde. Então, você faz com esse verde claro e o lilás. E eu vou fazer com o roxo e o verde, tá bom? Esses dois, ó, tá certo? E aí, a gente vai precisar, então, das canetinhas. Vai precisar de caneta também comum. A Alice vai usar a caneta laranja ali. Eu vou usar... Peraí. Esqueci de separar a caneta. Eu vou usar a caneta fina. Vou usar a caneta fina. Ó, você pode usar a canetinha preta mesmo. Pode usar essa caneta aqui, que é a caneta de marcar CD. A minha tem as 2 pontas, a mais grossa e a mais fina aqui do outro lado, tá? Que você pode usar para escrever no papel e não manchar, não borrar. E tem a caneta também de papelaria comum, que é essa caneta de pontinha fininha também, tá? 0,5 também. Então a gente vai usar uma caneta preta, né? Ou uma caneta colorida, como a Alice vai usar, e as canetinhas. E os papéis, só isso, e a nossa Bíblia. E a gente vai ler então o texto, vamos lá? Isaías 28, 23 a 29. Cada uma lê um. Pode falar alto, filha. Cada uma vai ler um texto, tá ok? Vamos lá? 28, de 23 a 29. A minha diz assim, eu vou ler o 23 até o 26, aí você lê do 27 ao 29, porque a minha tem uma marcação diferente, tá bom? Ouçam-me agora, concentre-se no que digo. Será que os agricultores ficam apenas arando a terra, sem fazer outra coisa? Será que apenas rastelam, sem nada fazer senão rastelar? Depois de preparar a terra, eles não plantam, não espalham o endro e não semeiam o cominho? Não plantam trigo e cevada nos campos e trigo duro nas bordas? Eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. O Deus deles é também o que lhes ensina. 27. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilha, nem se passa a roda de carro sobre o cominho. Mas o endro é debulhado com uma vara e um cominho, com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e é grande em sabedoria.
Amém, amém. Esse conhecimento das plantas, esse conhecimento de como lidar com as plantas é de Deus, né? É Ele quem conhece o plantar, o colher, o semear. É Ele quem conhece tudo a respeito de plantas. E é Ele quem vai nos ensinar, então, porque Ele tem a alegria em compartilhar conosco os conhecimentos dEle, a sabedoria dEle. Então, nesse momento, nós vamos orar para que Deus fale conosco. Então, nesse momento devocional, enquanto você recorta o seu material, você pode ir conversando com Deus. Então, primeiro você vai ler o texto bíblico e depois você vai começar a recortar o seu material lendo o texto bíblico aí e falando a respeito dele com Deus, conversando com Deus. Então, o processo leia o texto bíblico, né? Não precisa fazer marcação nenhuma, você viu que a gente não fez marcação nenhuma. Leia o texto bíblico e depois você vai começar a recortar o seu material orando, conversando com Deus. Nós já recortamos, então nós vamos só orar e falar com Deus aqui mais uma vez a respeito do assunto. Pedir para que Ele compartilhe com a gente da sabedoria sobre as plantas e fale ao nosso coração. Vamos orar, filha? Senhor, nesse momento nós vamos falar sobre o processo de enxertia. Esse processo que é tão magnífico que o homem um dia descobriu, porque o Senhor compartilhou com ele o conhecimento do cuidado com as plantas. Muito obrigado a Deus, porque esse processo, esse cuidado, esse zelo com as plantas que o Senhor criou, com as árvores que o Senhor criou, nos permite conhecer aquilo que o Senhor quer falar a nosso respeito, conhecer também, ó Deus, os seus ensinos, conhecer o que o Senhor tem para nós. Então, que nesse momento o Senhor compartilhe a sua sabedoria a respeito desse assunto com a gente, que seja uma conversa boa, uma conversa agradável, que produza muitos frutos, ó Deus, essa conversa no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é marcar o texto com as partes principais do texto, que vai direcionar, então, aquilo que mais chamou a atenção para esse texto, né? Então, o que mais me chama a atenção, o que mais me chamou a atenção no texto, depois você vê, filha, o que mais chamou a atenção para a gente marcar o seu, tá? Vê aí. O que mais me chamou a atenção no texto foi esse, logo no início, que no meu está escrito: ouçam-me agora, concentre-se no que digo. Como que está o seu, filha, no verso 23? Prestem atenção e ouçam a minha voz. Prestem atenção e ouçam a minha voz. O meu ouçam-me agora e concentrem-se no que eu digo. O momento devocional, o momento de conversar com Deus, o momento em que a gente pede para que Ele compartilhe a sabedoria dele com a gente, é um momento de concentração. Então a gente vai escrever, eu vou fazer uma setinha aqui, ó, e vou escrever concentração. 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 Sem se concentrar, sem prestar atenção no que Deus está dizendo, nós não conseguimos entender o que Deus quer. Se concentrar. Então a gente precisa se concentrar. Vamos colar aqui do ladinho aquela mãozinha com folhinha. Ó, essa aqui. Mostra, filha. Nós vamos colar do ladinho, vendo sua onde dá para colar, filha. Acho que dá para colar nesse espaço aqui, ó. Eu vou colar essa daqui, bem aqui no cantinho. Então vamos colar. Deixa eu dar a fita. Sem concentração, não é possível entender o que Deus tem. Então,
todo momento devocional, toda vez que Deus quer compartilhar alguma sabedoria dele com a gente precisa ter atenção, precisamos nos concentrar para entender a voz de Deus. Então, nesse momento em que a gente está fazendo devocional criativo, a gente precisa se concentrar. Uma das coisas para o devocional criativo ser um momento realmente produtivo de conversa com Deus é que você tem que começar e só parar quando o Senhor parar de falar, quando Ele te autorizar. E Ele realmente te autoriza, Ele realmente diz quando é. Cola aí, já tirou o papel? Não. Ele te autoriza, Ele diz para você quando é que você vai fazer isso. Quando é a hora de parar, né? Quando é a hora de parar de falar, de conversar a respeito do assunto e só prestar atenção no que está acontecendo. Então esse é o objetivo desse devocional, a gente perceber que Deus tem coisas para falar para nós e para nos ensinar em todo lugar. Só que a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter concentração. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, é Deus dizendo para a gente assim, né? Na verdade o profeta dizendo para a gente, para o povo e dizendo para a gente, ouçam-me agora, concentre-se no que eu digo, porque eu quero ensinar algo a respeito do que Deus tem falado, ok? Então, foi aí? Foi. Isso, muito bem. Tem alguma parte aí, filha, que chamou sua atenção? Tem. Fala. Pode falar. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse qual é o versículo? 29. O 29, lá no finalzinho, né? No meu tá assim. Ele aprendeu tudo com o Senhor dos Exércitos dos Anjos, que tudo sabe, quando, como e onde. O Senhor é maravilhoso. Vamos marcar então. Aqui embaixo, no final, eu vou fazer assim, ó, como se fosse um retângulo. Fazer aquela bandeirinha, filha. Você vai fazer um retângulo. E a gente vai fazer assim, ó. Uma abinha aqui do lado. E a outra aqui desse lado. Tá? Porque o Senhor é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe quando, como e onde fazer dar certo. Isso é soberania de Deus. Se a gente olha para a plantação, para a forma como as pessoas cuidam das plantas, para a forma como as pessoas lidam com as plantas, nós conseguimos perceber como o Senhor é perfeito. Tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa, tudo tem o local certo. Não é qualquer terreno que dá qualquer planta, não é em qualquer tempo que dá qualquer planta, não é em qualquer lugar que dá em qualquer planta. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Então aqui, ó, nós vamos colar a folhinha do enxertia. Nós vamos colar o enxertia, você vai fazer no seu devocional, filha. Esse aqui, ó, porque não tem espaço. Então, esse aqui você vai colar aqui, ó. Do ladinho. Assim. É aqui que começa o texto, né? É. Pode colar aqui, ou pode colar aqui em cima para não tampar o seu texto, ó. Sim. E vai ficar a abinha aqui do lado de fora, tá vendo? Para você ver. Então, pode colar aqui e aqui dentro você vai escrever enxertia, tá? E esse daqui que é a folhinha, né, com o texto, você vai fazer lá no devocional. Eu vou lá aqui. Peraí. A dupla face. Embaixo, filha, faz, filha. Ó. Enxertia. Embaixo de enxertia aqui, ó, enquanto a gente cola aqui, tá escrito: uma associação íntima entre duas partes de diferentes plantas
que continuam seu crescimento como um ser único. E eu vou recortar aqui, ó, em volta do texto, tá? Se quiser deixar as folhinhas, quiser deixar do lado, tudo bem, mas a minha vai ficar muito grande aqui na minha Bíblia, então eu vou cortar bem pertinho aqui, tá? Assim, ó. Isso, pronto, ó. Tá vendo? Leio em volta e vou prender aqui. Ele ainda, na verdade, ficou grandinho. Vamos achar um espaço aqui pra ele. Vou colar aqui. Pode. Vou colar aqui do lado, ó. Tá aqui, ó, colado no meu. Vai pro seu caderno. Abre o seu caderno devocional para você colar. Se você não quiser fazer também na Bíblia direto, você pode fazer ou no livro devocional que você tenha, ou no caderno. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O meu caderno de devocional, olha. Tá vendo? Então foi um caderno sobre enxertia também, ó. Tá certo? Foi tudo que eu estudei sobre enxertia. Você pode fazer no seu caderno também, tá? Não precisa fazer direto na Bíblia, caso você não tenha espaço ou não queira, né, fazer na Bíblia. O ideal é que tenha uma Bíblia para estudo, mas se não tiver também, não tem dificuldade, porque, né, você pode fazer no caderno. Vamos lá? Aqui, pode colar, ó. Deixar as fitinhas aqui, ó, e você... Tem mais um texto aqui. Tem mais um texto que me chama a atenção aqui, que é: eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. O Deus deles é também o que lhes ensina, que tem a ver com a parte que a Alice marcou, né? E a gente vai fazer do mesmo jeito aqui, a bandeirinha também. Então você faz um retângulo primeiro, em volta do texto. Depois você vai fazer uma linha no meio. Uma linha no meio. Aqui, ó, tá vendo? Faz uma linha bem no meiozinho aqui. Tá? Aí você vai fazer, ó, a bandeirinha pra cima. Fechar a aba. Eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer, filha. Vê aí onde que tá no seu texto, porque o meu, eu acho que é no 26. Vê. Esse é o 26, o seu. O que tá escrito? Pois o seu Deus o instrui devidamente. Isso. E o ensina. O seu Deus o instrui devidamente. Lê um pouquinho antes. 25. Isso. Não, pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos e cevada no devido lugar. E o seio
o centeio nas bordas. É isso, então é o 26 mesmo. Eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. O Deus deles é quem lhe ensina. É Deus quem nos instrui. É o Senhor quem nos instrui. O Senhor está pronto para nos instruir em todo tempo. Tá certo? Eu vou bem trocar, filhas, troca a Biblinha. Faz aí o seu marco. Eu vou trocar com a Alice aqui, ó, a Bíblia. Pelo dela menor, vê aí, filha, cadê sua Biblinha? Deixa eu dar aqui. Que aí você usa essa no seu devocional. Eu vou usar essa aqui na Bíblia. Tá? Vou colar aqui. Você vai escrever lá no seu devocional. Aqui vai colocar versículo. Coloca o texto, né? Isaías. Escreve a referência. Isso. Escreve a referência primeiro, filha. Onde que a gente tá lendo. Isaías. Tem esse aqui, ó. Cola aqui, ó. Cola aqui. Tem a referência, né, do que a gente está lendo. Tem fita aí. Eu vou colar aqui embaixo. Porque o Senhor é quem te instrui. Ele sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Porque Deus, o Deus dele, é que lhes ensina. Sabe como é que a gente atinge a sabedoria ou que a gente descobre o que fazer, como fazer, em que hora fazer, em que momento fazer? Você sabe quando a gente atinge a maturidade nesse relacionamento com Deus? Quando a gente reconhece que é Deus quem nos ensina, que é Ele quem fala com a gente, que é Ele quem direciona a gente, que é Ele quem está pronto para falar com a gente. Então, isso pode colar aí. Esse texto nos mostra essa maturidade, né, do agricultor, de reconhecer assim, olha, quem me ensina é o próprio Deus, tá certo? Então, já colou? Uhum. Você pode colocar aqui, filho, ó, versículo 26 e o versículo 20, qual que você falou? 29. Bota aí versículo 26 e 29. E agora eu vou escrever aqui, a gente só marcou. Vou escrever porque ela vai escrever ali também no devocional. Olha, é Deus quem... Vai escrever aqui? Para escrever aí, é Deus quem ensina todas as coisas. Deus quem ensina todas as coisas. E depois ele sabe o outro aí, filho, outro parágrafo, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, a gente pode recorrer a ele. E como é que ele fala com a gente, Alice? Através pela palavra de Deus? Através da palavra de Deus, né? É através da palavra de Deus que ele fala com a gente, através da Bíblia. Então, a gente vai colar a Bíblia aí. Eu já colei a minha. Você vai colar a Bíblia. Pode colar a Bíblia aí. Isso, onde você quiser aí. Deixa eu te dar um maior, porque senão vai ficar solto.
Eu vou marcar o Mente Bíblica. Acho que o seu não tem essa bolinha do Mente Bíblica. Deixa eu ver aqui, está caindo. Não tem a bolinha do Mente Bíblica. Eu vou marcar aqui embaixo, aqui ó, na ponta, fazer assim ó, dobradinho, só dobrei aqui ó, vai aparecer a Mente Bíblica, ó, e vai ficar como se fosse um marcador aqui na ponta. Então só fiz esse movimento aqui ó, tá vendo? Bota ele bem na pontinha da folha, aqui ó, vou fazer de novo, aí, ó, bem na pontinha da folha aqui. Tá vendo? Vai sobrar aqui os pedacinhos. Vai dobrar aqui acompanhando a folha. Primeiro. E depois dobrar de novo. Vai fazer como se fosse um marcador. E aí eu vou colar aqui então. No livro devocional da Alice aqui, no caderno da Alice, tem um espaço ali para botar data. Então vai botar a data de hoje, que você está fazendo esse devocional. Vai colocar da onde é o devocional também, né? Que é do Mente Bíblica. Isso, né? E aí, ó, dá para não colar a folha. Isso aí. E enquanto você vai fazendo, você vai conversando com Deus. Porque o devocional é algo pessoal, é conversa sua com Deus. Então não é só ir fazendo a arte, tá? É porque nem tudo a gente pode falar aqui no devocional, né? Porque é a nossa conversa com Deus também. Então vai conversando com Deus. O que é que eu preciso saber? Qual é a situação que eu preciso saber lidar? Eu vou conversar com Deus, tá? Então, Alice, qual é a situação difícil que você tenha? Ou o que você tem dificuldade de fazer? O que você precisa de sabedoria para lidar? Conversa com Deus aí, enquanto vai fazendo a arte, para que o Senhor te ensine, te instrua. Pergunta para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele sabe quando, como e onde. Então, você tem que fazer alguma coisa e não sabe como, pergunta para Ele. Você tem que ir a algum lugar e não sabe onde, pergunta para Ele. Você tem que entregar alguma coisa, mas não sabe quando, pergunta para Ele, porque Ele sabe como, quando, onde. O Deus deles é quem os ensina. Então pede a Deus para ensinar, vai conversando com Deus, colocando aqui o que você tem aprendido. Vai conversando com Deus, não tem aí? Aprendendo sobre o texto, sobre o que aprendeu. O que esse texto falou, ó, para ficar bonitinho, pode colar até uma dessas folhinhas, ó. Tem umas folhinhas aqui, né? Umas tagzinhas. Pode colar e escrever o que Deus está falando. Porque são essas tagzinhas aqui, ó. Você pode ir colando e escrevendo o que você precisa saber, o que Deus quer, o que você precisa que Deus te ajude a saber fazer, né? Eu vou fazer, chegar aqui para cima, cuidado para não colar. Vamos lá, vamos escrever. Vamos colocar 3 áreas, né, da nossa vida que a gente precisa de orientação. Então, eu vou colocar sobre como lidar com os meus filhos, né? Eu preciso saber como lidar com os meus filhos. Eu vou, né, todos os dias, são muitos desafios, muitas coisas. Então, como lidar com a minha casa, com a minha família, com o meu casamento. Então, eu vou conversar com Deus sobre isso. Vou botar a minha oração em relação a isso. Escreve a sua, Alice, aí sobre a família.
Assim. Só escreve a sua oração para Deus, pedindo a Ele para que te ajude a saber falar, a saber lidar com o seu irmão, com seus amigos, com a sua família. Então, já escrevi a minha primeira oração aqui. E você pode escrever no filho, falar aqui no vídeo. E você pode escrever, né? Aqui tem 3 papeizinhos, mas você pode imprimir mais ou pode fazer uma carta mesmo no papel ofício. Escreve para Deus o que você precisa da sabedoria de Deus, qual é a área que você precisa da sabedoria de Deus. Lembrando aí do texto, que o texto diz que o Deus deles é também o que lhes ensina. Então, sobre exatamente o que fazer e quando fazer, quando, como, onde, Deus tem a resposta e dá sabedoria, do mesmo jeito que Ele ensinou o agricultor, ensinou aquele que plantou, aquele que planta, aquele que colhe. Fala com Deus, né, o que é, porque Ele tem sabedoria. Deixa eu anotar aqui que eu tenho mais um desafio. Então, terminamos de escrever aqui. Terminamos, filha? Uhum. Então, ó, a gente terminou de escrever. A gente vai pegar os bilhetinhos aí, né? São bilhetinhos pessoais, né? Que a gente entrega para Deus. Então, eu não tenho problema de deixar na minha aqui, porque não tem nada demais no que eu escrevi. Mas eu vou colocar os 3 aqui. Se você tiver alguma dificuldade, você pode dobrar e pode pôr, né? Pode lacrar tudo direitinho. Aí você decide, filha. Você pode colocar, eu vou colocar os 3 juntos assim, ó. Aqui. Vou colocar os 3 juntos aqui. Você faz também, filha, com o seu aqui. Ó, você vai fazer aqui, ó, dentro da bíbliazinha assim. Se você quiser lacrar, tenta soltar aqui um pouquinho, ó. Aí. E vai enfiar dentro da bíblia. Se quiser dobrar e lacrar para ninguém ler, pode fazer. Eu vou prender aqui e vou prender com esse daqui, né? Que você já fez o seu ali. Vou prender aqui, ó. Tá? Assim? Pode ser, de cabeça para baixo, pode ser. Ó, vou prender o meu aqui, ó. Os 3. Vou prender aqui embaixo. Eu passei cola nele todo. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Passei cola nele todo e prendi aqui, ó. Tá vendo? Os 3 juntos aqui, tá? Prendi aqui. Prendeu, filha? Colou? Cola, bota a fita embaixo daqui, ó. Aqui, pra ficar preso aqui. Isso. Isso aí. E aí, sabe, no processo de enxertia, é esse processo de juntar uma planta na outra, né? E um dos princípios para a enxertia dar certo, para esse processo dar certo, é que o alinhamento e a pressão da junção precisa ser tão forte a ponto de conseguir fazer com que haja transmissão dos nutrientes e da água do tronco que está aqui embaixo, né? Que é o tronco principal aqui que vai produzir. Então precisa ter essa junção. Não adianta só a gente conhecer Deus, pedir para que Ele faça a vontade dEle. Se a gente não se ligar na vontade dEle de verdade, não se ligar nele para entender, para escutar, se não houver essa junção verdadeira, né, nossa com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, a gente não vai conseguir entender, não vai ter transmissão dos nutrientes, da água, daquilo que vai esclarecer, daquilo que vai direcionar. Então precisa ter uma transmissão
uma junção que está lá em João 15, do 1 ao 8. Vamos ver que junção é essa? Lê pra gente lá, Alice. Abre a Bíblia, João 15, do 1 ao 8. Deixa a mamãe terminando aqui de colar o seu, vai. João 15, de 1 ao 8. João 15. De 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Muito bem. Calma. Não acabou não? Pode continuar. Vocês. Tá. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Muito bem, olha. Como é que essa junção acontece? Como é que eu vou saber... Aqui, filha, segura a folha. Você vai colar aqui, tá? Ó, como é que eu vou saber? Marca aqui. Calma aí. Marca aqui, ó, com o seu... Volta lá em Isaías, filha, lá onde a gente estava. Vai lá. Dá para não perder aqui. Isso, vai. Como é que a gente vai saber se ele dá muito fruto? Olha, aqui em Isaías, lá onde a gente está lendo, né? No texto de Isaías. No texto de Isaías 28, de 23 a 29, a gente tem escrito aqui assim, olha... Eu acho que é no 27, filha. Vê se é 27 ou 28. O agricultor sabe como tratar cada tipo de grão. Vê se o seu tem escrito aí no finalzinho do texto, do 28. Não. Como é que tá? Mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Tá, Lê então aí o 27 e o 28 para a mamãe, por favor. Porque não se debulha o endo com um instrumento de trilha, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. Isso aí, no meu texto tá aqui, o agricultor sabe como tratar cada tipo de grão. Então vamos marcar o 27 e o 28 na Bíblia de vocês, que esteja com essa tradução, porque veja que ó, o endro, ele trata de um jeito, o cominho, ele trata de outro, não é isso? O trigo, ele trata de outra forma. Então, cada tipo de grão, o agricultor sabe como tratar. Quando ele recebe o conhecimento de Deus, que Deus é quem ensina ele sabe lidar com cada situação, com cada grão. Então, como é que a gente vai estar ligado aí, fazendo essa junção perfeita com Deus, para saber fazer essa escolha de como seguir em cada situação, como agir em cada situação, que decisão tomar em cada situação, estando ligado na videira. Então, nesse texto aí, a gente vai marcar, pode marcar o texto, ó. Vai fazer uma bolinha lá no lado do texto lá de Isaías 28, 27 e 28, né? Aqui o meu tá separado. Tá separado? Pode fazer ali do lado. Onde está o 27, o seu?
Isso, não tem problema. Ó, pega a verde, pega a caneta verde e a gente... Você fez até o... Com outra aqui, ó, vou fazer com a roxa. Vou fazer aquelas florezinhas, ó. Os pontinhos. É pra circular de verde? Pode, você já circulou ali. Agora faz os pontinhos, que eu ia falar pra você fazer as folhinhas. Mas já fez, então vamos fazer os pontinhos. Faz vários pontinhos assim, ó. E a gente vai fazer umas folhinhas no meio. Os pontinhos de roxinho, filha. Faz os pontinhos agora de roxinho, as florezinhas. Já fez as folhinhas, né? Fez antes as folhinhas. Agora faz as roxinhas. Aquelas de um pontinho no meio e 5 pontinhos em volta. Isso. Faz outra. Isso aí. Demos os frutos aqui, né? As flores. E a gente vai escrever aqui do lado. Pode escrever de caneta comum. A gente vai escrever aqui o texto de João 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Vamos colocar essa referência aí. Por quê? Para a gente saber lidar com cada ponto aí, com cada trigo, com cada grão. No processo de enxertia, a gente observa que essa junção tem que ser um alinhamento e uma pressão perfeita para essa transmissão, né, do conhecimento, essa transmissão do nutriente da água. Então a gente vai lá em João, vou abrir aqui, ó. A gente vai lá em João, no texto lá que está marcado, João 15. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. João. Ó. João 15. De 1 a 8. Aqui, ó, João 15, de 1 a 8. É esse das folhinhas e vamos marcar o texto aqui. O 15, de 1 a 8, o seu já tá marcado, filha, na sua Bíblia? Não, tá marcado de 1 a 5. De 1 a 5, então vamos lá. Isso, ó, então se já tá marcado, você vai só colar. Como a sua tem que deixar o texto, ó, você vai colar nesse pedacinho aqui, ó. E vai prender a folhinha, tá? Vai botar a fita aqui, ó, deixa eu mostrar até pra todo mundo, ó. Tá vendo? Ela não tem... Ó, deixa eu mostrar. Assim. Ó, o texto da Alice tá aqui no meio. Tá vendo? Ela não tem espaço para colar sem tampar o texto da Bíblia dela. E não é uma Bíblia de devocional de estudo, né? Para fazer o devocional criativo. Então ela usa essa Bíblia na igreja também para fazer os estudos. Então não pode tampar o texto, tá? Então a gente vai colar a fitinha só aqui na ponta. Porque ela vai decorar, né? A Bíblia está fazendo devocional artístico, então ela vai decorar. Senão poderia fazer direto no caderno também e aqui só botar o texto de Isaías, tá, filha? Então você vai colar. Vamos lá. Vou cortar um pedaço de fita aqui. Por isso que a fita dupla face é melhor. Aqui, ó. Você bota, tá vendo? Um pedacinho de fita dupla face. Bota lá naquele espacinho. Tira ali a fitinha, filha. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o meu 14. Não, 14 não, é o 15, né? 15 de 1 a 8. Eu vou fazer várias folhinhas. Ó, eu vou fazer várias folhinhas aqui em volta do 15. Assim, olha, mãe. Conseguiu tirar? Isso, porque aí consegue ler. Mostra aqui na câmera, aqui, ó. Para o pessoal ver como é que ficou. Tá vendo? Aí consegue ler o texto bíblico, tá? Então fica ali assim. Ó, o meu aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo. Deixa eu virar só um pouquinho pra cá. Tá vendo? Tá fazendo as folhinhas aqui, as folhagens. Vou fazer em volta do 15. Agora você vai lá no seu devocional, filha.
no livro. Vai lá no livro. 15 de 1 a 8 aqui. E você vai colocar aí. Cadê? João 15, 8 aqui, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Pode colocar aqui do ladinho. Isso. De fita. Pode, aí no livro pode passar cola. Então, não passa muito não. Tá? Porque quando nós conseguimos agir com sabedoria diante de cada situação, nós produzimos frutos que glorificam a Deus, porque os resultados são positivos. Uma árvore que é bem conectada, né, uma muda que é bem conectada com a planta a raiz, né, o nome da planta que fica na parte de baixo, que é a que vai transmitir os nutrientes e a água, né, do solo, se chama cavalo, né, na plantação aí, no processo de enxertia. Então essa planta, esse tronco, né, essa planta cavalo, que é a base, quando a gente está bem alicerçada nela, está bem ligada nela, e a nossa fortaleza é Cristo, né? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos em Cristo. Cristo é o nosso tronco, a nossa base, né? É a nossa convicção aí de que vamos seguir pelo caminho correto, o caminho certo, o caminho que dará bons frutos é Cristo. Então, quando nós estamos bem alicerçados em Cristo, quando a junção é perfeita, o que acontece é que nós vamos glorificar a Deus. Né? Nós vamos glorificar a Deus. No meu texto aqui, está aqui. E desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como os meus discípulos. Né? Então, é essa plantação aí, é essa enxertia dando certo. Eu vou colar a minha aqui. Vou colar a minha enxertiazinha aqui. E vou colocar como referência. Vou colocar como referência o texto lá de Isaías também. Então, filha, vai lá na Bíblia, lá em João, e bota lá a referência de Isaías, para saber que esse estudo aí tem a ver com Isaías. Isaías 28, de 25. É do 25 ou é do 23? Peraí, vamos ver. 23 a 29, tá? 23 a 29. Ó. A minha Bíblia é uma Bíblia que eu só faço devocional artístico. Vocês viram aqui, né? Enquanto estava passando aqui. Então eu vou colar em cima do texto, porque não é uma Bíblia que eu uso para... Se eu tiver que ler esse texto aqui de novo, eu vou ler em outra Bíblia, tá? Então eu vou colar aqui, ó. Tá certo? E vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Vou colocar aqui do lado Isaías 23. Não, é 23? Uhum. Isaías 23. Não é 23 não, filha. Isso, 23. É 23 a 29. É 23 do 23? 28, 23 a 29. A 28, do 23 a 29. Tá? Que é a referência do estudo. Então ele ficou assim, marcadinho aqui. E aí vou voltar lá para o Isaías. Cadê o Isaías? Meu Isaías, acha aí, filha.
Isso, voltar lá, opa, da Isaías, certo? Você pode colocar aqui embaixo, ó, o que a gente acabou de aprender, que para dar bons resultados, fazer boas escolhas, precisa estar bem ligado em Deus. Coloca aí embaixo, preciso estar bem ligado em Deus. Como a gente fica bem ligado em Deus, filha? Lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia. Precisa ficar bem ligada em Deus, né? Essa minha imagem aqui, eu vou separar ela todinha, tá? Então, ó, vou separar aqui a plantinha, que eu falei, ó, a tesoura fica parada e o texto vira e a gente respira. É tão relaxante esse momento que a Alice está aqui quase dormindo. Né, filha? Uhum. É bom, a gente desacelera, né? Ó, vou colar essa plantinha aqui. Vou colar esse regadorzinho aqui. Aqui. Ó. Esse regadorzinho com as flores, com as aguinhas, né? Com as aguinhas eu vou botar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. E o texto de Isaías. O texto de Isaías. Esse texto embaixo do texto de Isaías é uma parte da letra da música que tem lá no PDF. Aqui, ó, onde está Pregador Lu, né? Você clica, lá do ladinho dele, na sua folhinha, tem um botão lá que você ouve essa música aqui, que diz: Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce. Frutas nascem, flores crescem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais pra cá, e vou botar a letra dessa música aqui. Você pode finalizar o seu, filha, colando a menina lá em algum cantinho aí, que não tampa. E pode colar aqui, ó, também, desse lado também é o seu devocional. Isso. Pode fazer a sua conclusão aí, o que você tem que melhorar, né? O que você aprendeu, pode completar aí seu devocional. Pode passar cola. Ó, vou colar aqui. Vou chegar um pouquinho mais para baixo. Tá? Vou colar o texto aqui da música. A plantinha aqui. E eu tenho a menina. Quer colar a menina grandona, filha? Aqui, ó. Quer colar a grandona? Quer? Trocar aqui a grandona. Isso, aí você pode... pode fazer o lettering. Vamos fazer o lettering. Quer fazer lettering? No devocional... Deixa eu mostrar seu devocional aqui, filha. No devocional da Alice, nesse livro aqui, ó, que ela ganhou, né, de devocional, ela tem aqui o espaço, né, o que achou mais legal na leitura, que ela vai preencher depois, aplicação na minha vida, e tem aqui, ó, quero agradecer por e o que posso melhorar. Então isso ajuda também a organizar o pensamento no devocional. Aqui tem um espaço com linha, tá vendo? Só para ela colocar o que ela vai estudando. Então, né, as referências, os textos, as anotações dela. E aqui atrás, ó, aqui atrás tem uma folha, né? Sempre uma folha em branco para colocar o lettering, né? Então dá para fazer o lettering aqui atrás também. Aí ela vai fazer, cadê a boneca grande? Essa daqui, ó, com a boneca, vai colocar aqui e fazer um lettering. Qual é o lettering que a gente faz? A gente faz um lettering com uma frase que resume o que a gente aprendeu hoje. Então ela vai pensar ali na frase
Daqui a pouco ela vai falar pra gente qual vai ser a frase que a gente vai fazer. Né? Quase morreu aqui agora, gente. Tá bom? Então, a gente vai fazer o lettering. O meu lettering com a boneca, eu vou fazer do lado de cá da Bíblia. Porque já não tem mais espaço aqui, eu vou fazer aqui do lado de cá. Tá? Vai pensando, filha. Aí. Passa no pé dela, não? E você pode pensar numa frase aí, o que mais te marcou, né? O que mais, qual é a frase que resume o que você aprendeu. No PDF tem lá mais estudos sobre enxertia, falando para que você leia, para que tenha outras reflexões. Quem já me ouviu, né, falando sobre esse estudo, já me viu fazendo uma outra devocional, né, sobre esse estudo. Até aqui, fui num congresso, né, de mulheres e a gente fez esse daqui, ó, né, Jesus faz dar certo. Então, falando a respeito de que nós precisamos ser o tronco para que outras pessoas possam ser bem enxertadas, né, e que aí nesse caso o nutriente e a água é Jesus, né, então é um outro foco também. E Deus vai continuar falando, porque é Ele quem dá a sabedoria para a gente entender, olhando aí para as plantinhas, olhando aí para esse processo. Então leia lá, estude e faça, né? Vai pensando, filha, tá? Te dando tempo, hein? Te dando tempo aí para devocionar. Ó, tá? Vou lá aqui, ó, a frase. Vou botar essa frase aqui um pouquinho embaixo. Aqui. Aí. Pensou? Deixa eu só colar isso aqui. A referência do texto, já ia esquecendo aqui, ó. Bom? Tudo bom? Vamos lá. Qual é o lettering que a gente vai fazer? Qual é a frase, filha? Qual é a frase? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Assim, tá, gente? O meu, cadê o seu, Alice? Acho que eu já até mostrei, né, o seu, né? Mas aqui o da Alice, ó. Tá vendo? E ela usou algumas figurinhas lá na Bíblia também, né? Você não precisa usar todas as figurinhas, tá? A gente usa pra você ver que todas as figurinhas têm utilidade. Sobrou aqui, ó. A minha sobrou essa e a sua, filha. Essa daqui você usou, né? A minha sobrou essa do João 15:8 e essa daqui sobrou da Alice, tá? É bom que a gente pode usar em outro lugar. E isso a gente usa em outro devocional, usa em outro lugar, né, filha? Não precisa usar todos, não, tá bom? Fala, filha, agora sim, hein, a frase. Tá todo mundo querendo saber qual é a frase. Fala. Ah. Fala. Deus é a nossa videira e nós somos o ramo. Deus é a videira e nós somos os ramos?
Sim? Então vamos fazer. Deus é a nossa videira. Cola a boneca. Cadê a boneca? Tá contigo aí. Cola a boneca, ó, no cantinho. Vai ficar igual. Aperta todas as pontinhas, isso. O pé dela não tá fora lá, não? Não? Isso, aperta todas as pontinhas. Muito bem. Agora a gente vai fazer, ó, verde. Não, peraí. Vamos fazer o verde com o outro, né? Vamos fazer de roxo primeiro. Deixa eu fazer aqui na câmera para todo mundo ver também. Vamos fazer a bandeirinha, ó. Faz um tio. Faz um tio. Cuidado com o espaço. Isso. Embaixo vai fazer o mesmo movimento da de cima. Assim. Segue a mesma linha da de cima, vai. Vai. Isso. Podia ser um pouquinho mais grossa, mas fininha também dá certo. Ó. Fecha. Fecha. Fechou? Vamos fazer aquela abinha. Aonde tem a curvinha é o lado que fica a fita, né? Então aqui tá para baixo na minha e aqui tá para cima. É. Vamos lá? Então, ó. Fez lá. Isso. Fez aqui. Isso aí. Fechou. Certo? Vamos dar um movimento. Vamos dar um movimento a bandeirinha aqui, ó. Faz uma linha. Faz a outra linha. Embaixo aqui. Embaixo aqui. Isso. Agora aqui dentro dela a gente vai escrever Deus. Tá? Ver. Isso. Caiu. Vamos escrever Deus. Ó. Deus. Vai, faz o seu, do jeito que você sabe fazer. A Alice está assim toda corajosa fazendo de canetinha, mas a gente sempre faz primeiro de lápis, né? Testa, depois a gente faz, tá, gente? Então, se você for fazer na Bíblia, faz primeiro de lápis, para não borrar a sua Bíblia toda, tá? Se der errado, cola um papel em cima, né? Ou faz uma outra folha, quando der certo, bota por baixo da folha da Bíblia, porque é fininha, dá para copiar. Então, engrossou aí a letra. Deus. Deus é o que você falou? É a nossa videira. É a nossa videira. Vamos de roxo de novo. Vamos botar um é, assim, ó. É, com convicção. Faz um é. Faz a letra é. mais pro meio um pouquinho. Mais pra cá e pra baixo. Aqui é. Vai. Isso. É. A.
Isso. Agora aqui, ó, a gente vai escrever nossa assim, ó. Nossa. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Isso, vai bem esticando ele. Isso aí. Isso, nossa. Aí vamos pegar a verde de novo. E vamos escrever videira. Assim, ó. Assim, ó. Bem fininho, ó. Bem juntinho. Foi. Videira. Isso aí. Nossa videira. Aqui do ladinho, ó, a gente vai fazer folhinhas. Vai, pode fazer. 3 folhinhas. Isso aí. É a nossa videira. E aí você falou, nós os ramos, e eu sou o ramo, né? Aí a gente vai botar aqui, ó, sou o e aí a gente vai escrever ramo, o R minúsculo, o ramo. Muito bem. Na sua, dá para escrever aqui embaixo, você vai escrever para sua glória. Escreve para sua, na mesma linha, para sua. Não, deixa o glória para fazer de verde. Vou fazer de verde aqui embaixo. Vou botar aqui, ó. Para sua. Isso, agora escreve glória de verde. Escreve retinho mesmo, tá? No meu não dá para escrever reto. Vou botar assim, ó, deitado. Engrossou. E vou fazer folhinha aqui de novo, ó. Se couber, tá? Pronto. Nosso lettering. Prontinho. Deus é a nossa videira, sou o ramo para a sua glória. Né? Se a gente entende que nós somos um ramo para a glória de Deus, nós vamos buscar concentração para ouvir o que Deus tem para dizer, porque é Ele mesmo quem vai produzir os frutos, vai dizer como lidar com cada fruto. Deus nos abençoe. Gostou, filha? Sim. Gostou, né? Então, amanhã a gente vai falar outro, que eu não lembro o que é, mas a gente vai falar outro. Eu não sei se é a Jubarte. Amanhã a gente vai mostrar, gente, aqui. Pega lá a folha do material se você ainda não tem. Amanhã eu vou falar também de uma novidade que está chegando no projeto Mente Bíblica, que você vai assim ganhar alguns brindes aqui nas nossas devocionais criativas.
Então amanhã também tá chegando aí uns produtos novos, umas coisas novas aí, umas parcerias legais que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas também, incentivando esse momento devocional. Então, amanhã a gente se vê, ou na próxima, né, devocional, a gente se vê e fala mais um pouquinho aí sobre essas novidades. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue falando no nosso coração e que a gente entenda perfeitamente todas as suas instruções. Que a gente esteja tão ligada no Senhor, que o Senhor possa claramente falar e a gente claramente possa escutar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Quer dar tchau, filha? Dá tchau assim com a mãozinha. Tchau. Isso, Deus abençoe.